Tecate. Não, Mastela? Não é Márcio? A cara deles. Tecate, um jogo em que o VAR decidiu um lance importante no gol do Criciúma, o gol do Kaiser, nas cobranças de pênaltis também. Eu te pergunto o seguinte, tu esperavas um adversário tão difícil como foi o Barra nesse jogo decisivo? Porque outro dia você falou aqui, não pensem que tem adversário fácil no Campeonato Catarinense, porque isso não existe. Gostaria que você comentasse das dificuldades que o Criciúma encontrou para conseguir a classificação para a final do Campeonato Catarinense. Parabéns pela classificação. Obrigado, boa noite a todos. Saudar mais uma vez o nosso torcedor carvoeiro, pela presença em massa, por o apoio incondicional. Mais uma vez, nós não decepcionamos na nossa casa, frente a uma meta ter que ser cumprida, e cumprimos mais uma meta. Então, o Criciúma tem a vaga já da Copa do Brasil de 2025, então isso é uma meta, não tem que ficar jogando copinha, então já é uma meta estipulada, e tinha nesse planejamento. O Criciúma tem que estar disputando o título, então estamos disputando mais uma vez o título, e essa é a nossa obrigação. Vamos ser campeões? Não sei, aí é os 2 jogos que vai determinar, mas o Criciúma teria essa obrigação de estar disputando o título. Então, instituído interno, e é o que fizemos, saudar os jogadores por todo o trabalho, a disciplina, o exemplo dele. Estamos vindo numa maratona terrível. Ontem mesmo nós tivemos ali, acometido depois do jogo do Barra lá, uma virose que acometeu e vários jogadores, e ao mesmo tempo membros de comissão técnica. Então ontem a gente fez uma mobilização, departamento médico, ali a nutricionista, com os físicos para medicação, hidratação, para que hoje vários jogadores pudessem estar em campo e estarem bem. Então a gente sofreu com isso também, então temos que dar os parabéns ao departamento médico pelo trabalho ali ferrenho que fez ontem, para que vários jogadores pudessem estar em campo hoje, e isso foi importante para nós. E com relação ao Barra, eu acredito assim, fora o Brusque aí, que é um time cascudo, que já está acostumado a competições, sempre está chegando, se eu não me engano, o Brusque está indo para a 3ª final, que chega, então é um time que chega, tem chegada, e o Barra é uma equipe que, se ocorresse alguma coisa diferente, a gente ficasse fora, eu ficaria triste, bravo, mas ao mesmo tempo, assim, tem conteúdo o trabalho do treinador, tem bons jogadores, e outra, eu vou dizer aqui para vocês, depois vocês me cobrem um dia se a gente se encontrar, porque eu não sei quanto tempo eu fico no Criciúma, mas daqui 1 ano, aonde vai estar o Barra? Daqui 1 ano e meio. Se vocês verem o centro de treinamento que o Barra construiu em Itajaí, são 120 milhões de investimentos, jogadores, trabalho de base, comprando um jogador. Então esse clube vai ser um clube de Santa Catarina emergente em termos de investimento, em termos de estrutura, em termos de qualificação. Então eu parabenizo o Barra por todo esse pensamento, esse trabalho, e esse clube ele vai ter no futuro, sim, um trabalho diferenciado, pode ter certeza do que eu estou dizendo, como o Criciúma tem hoje, que é um espelho para eles, mas é um clube hoje SAF, privado. Então, por isso que não me surpreende esse jogo difícil, mas sabíamos que a gente teria a nossa força em casa, acreditamos nisso. Foi uma pena sofrer o gol no primeiro tempo ali, era normal que a gente teria um ímpeto, e a gente sim, estava crente que a gente conseguiria fazer 1 gol e 2 gols no primeiro tempo, a gente disse isso, já dissemos isso, fizemos, mas cometemos o erro de tomar o gol e depois aí a gente gerenciou, aí vem o psicológico, E aí o gerenciamento, é um jogo de eliminação, então você tem que saber gerenciar para você não se precipitar e tomar decisões erradas e ficar fora no tempo normal. Então o time gerenciou, levou para os pênaltis, brilhou a estrela do Gustavo de novo, como um dos batedores nossos, e avançamos, mas avançamos com competência. Eu tenho, Cátia, exatamente sobre essas suas últimas colocações, ir para o intervalo com 2-1, mas não podendo se expor muito, com o risco de tomar o gol de empate, seria o gol da eliminação, Como foi essa conversa no vestiário para os jogadores e administrar bem esse segundo tempo? O que a gente colocou, que a gente precisava buscar o 3º gol, fazer o 2-0, fazer 2 gols de vantagem, mas, inclusive, a partir do primeiro gol, você viu que nós tivemos um processo de ansiedade, erros de passe, erros de controle de bola, acelerando mais o jogo, continua fazendo o que estava fazendo, porque o que nos levou a chegar ao primeiro gol? É o conteúdo, e foi bem elaborado a jogada para que acontecesse o gol, e já estávamos pressionando, então continua fazendo aquilo, aí a gente ficou naquela ansiedade para buscar o segundo, conseguiu depois? Conseguiu,
mas depois saiba entender as fases do jogo. Então eu tenho falado isso com eles, o controle, porque é o que a gente vai enfrentar no Brasileiro, porque são jogos de alto nível e a gente vai ter que ser gerenciamento, né, dos momentos e as fases do jogo. Então estamos conversando para a equipe, ela está amadurecendo, então chegamos no momento exato para fazer uma grande final, mas uma dúvida que é um processo não tão fácil, mas que eles também têm sido resilientes, os jogadores, e a gente assim, tem que realmente dizer para ele parabéns para cada um dos jogadores, porque o foco deles hoje para o jogo foi espetacular. Tencati, o ano passado tu utilizou mais vezes o time com 3 atacantes, e esse ano pela primeira vez tu coloca, né, com o Viseu, com o Éder e com o Kaiser. Aprovou o trio para hoje? Um primeiro tempo espetacular, né? Aprovamos e sabemos o que eles podem fazer. A gente sempre tem que equilibrar, né? Então, sem a bola, às vezes, uns problemas que a gente vai ter que ajustar isso para frente quando a gente utilizar 3 atacantes. Teve esse problema, por exemplo, igual o Renato, é um dos jogadores que teve a virose, então ontem teve que hidratar bastante, foi dormir mais cedo, hoje não conseguiu se alimentar na hora do almoço, por isso que a gente percebeu que ali ele já teve um cansaço, optamos em tirar ele e manter o Viseu. O próprio Éder mesmo também teve um pequeno desconforto abdominal em virtude disso, né? Então, não dormi tão legal, então por isso que a gente vê esses movimentos, mas assim, primeiro tempo espetacular. Então agora é ajustar para tentar manter isso, não digo os 90, não vamos conseguir, mas o máximo que a gente puder, né? E os repositores de cada posição deles, entender aqueles movimentos que os 3 fizeram, porque nós confundimos muito a defesa do Barra com os movimentos dos 3, e no entanto que sobrou o Felipe Matheus, o primeiro gol, né? Porque Éder puxando o volante, zagueiro, o Viseu tirando o zagueiro da área, infiltração do Marcelo lá, cabeceou para trás para o Felipe. Então a gente sabia que se mexesse com a estrutura deles e por isso da ideia dos 3 atacantes. Então, mais uma vez, cumprimos uma meta com os 3 atacantes, graças a Deus. Tencati, fala um pouquinho das mudanças, né? Qual a intenção da tirada do Kaiser, de cada peça que você colocou ali no segundo tempo? A gente pensou o quê? O dos 3, teve um cansaço dos 3. O Kaiser, a gente sabia que mais 5, ou mais 7, ou mais 8, ele ia arriar, né? A desidratação, em tudo que ele passou da noite para cá, né? Você pode ver que ele já estava correndo, fazendo força, estava já com dificuldade, e ele era o cara que tinha que voltar mais, para deixar o Éder mais lá, era ele e o Viseu. Então, ali a gente pensou o quê? Abrimos o Adriano aqui, o adversário montou uma linha de 5 no segundo tempo, dobrou com 2 laterais aqui em cima do Hermes. Então, quando ele dobra, o que eu pensei? Eu e o Alessio discutindo com a Mauri, vamos trazer o Adriano aberto pelo lado esquerdo, ele vai atrair um desses laterais, o Marcelo começa a construir entre por dentro e depois vindo por fora, e começa a abrir um buraco aqui, até para jogos de infiltração dos atacantes, né? Ora a gente funcionou, horas não, mas a ideia era mexer um pouco com o sistema defensivo de novo do Barra, que acomodou, né? Montou ali uma linha de 5, ficou um 5-3-2, e esperando para a gente errar e depois aproveitar desses erros. Depois ele foi com uma linha de 6. Né, ele colocou 6 jogadores lá, claro, mérito do trabalho do treinador. Então a ideia foi fazer essas mexidas. E do Barça a mesma coisa. A gente entendeu que precisava de uma dinâmica diferente, ali pelo meio campo, o jogador que arrastasse mais a bola, da mesma forma também. Né, então não está ainda naquele time, mas ele vai ter que ir jogando até o retorno do Marquinhos, e ele é um bom jogador. Então, na minha opinião, um momento ou outro, o ajuste de time, de jogo, ritmo de jogo, mas ainda entrou bem. Tencati, boa noite. Boa já noite. tem alguma novidade sobre o Wilker, que não foi nem banco hoje na seleção, e também o Marquinhos Gabriel, se devem voltar para o jogo, primeiro jogo da final? O Wilker, a gente ainda vai estar esperando um posicionamento, né, da sua seleção e do departamento médico lá junto ao nosso departamento médico. Lá no jogo, no primeiro jogo, parece que ele teve um incômodo na panturrilha, ia fazer um exame de ressonância e não sabemos ainda o resultado. Então temos que aguardar para ver. Né. Com relação ao Marquinhos, ele deve já estar à disposição para o próximo jogo, mas talvez não iniciando ainda como um titular. Né, e daqui a pouco esperando, porque ele vai focar mais na parte física, teve ali um desalinhamento de fibra da lesão, está já melhor, mas aí a gente vai dar um foco. Se ele chegar inteiro lá quinta ou sexta-feira, a gente repensa se inicia como titular ou não. Se daqui a pouco ainda alguma coisa diferente, a gente deixa para o jogo da volta em casa para não termos nenhum problema, porque a gente vai precisar de toda a força nessa reta final. E até para complementar do Eduardo, quando a gente muda do Viseu para o Eduardo ser perdido das substituições, a ideia era do jogo aéreo, porque o Eduardo tem um jogo aéreo muito forte. Né, e como a gente estava ali forçando o jogo aéreo para aquela reta final, né, e na minha opinião entrou bem, vai lá detalhe ali, você viu que o zagueiro, o Wesley Matos, teve que o Eduardo deu um trabalho para ele violento, porque ele teve que se era para a esquerda, para a direita, porque o Eduardo teve umas 2, 3 ali, e se o Matos não estava atento, o Eduardo tinha empurrado para o gol. Então a ideia com o Eduardo foi isso. Tencati, condicionamento físico e ritmo de jogo são importantes. Muito. Mas um outro elemento também bastante importante é a questão do entrosamento.
mais ainda falando de uma dupla de zaga. Por que a escolha da comissão técnica hoje pelo Tobias Figueiredo para jogar ao lado do Rodrigo e não o Alisson Maia ou o Eric, que tem, em comparação ao Tobias Figueiredo, mais tempo de jogo ao lado do Rodrigo? Na verdade, a questão de tempo de jogo, aí você fala do Tobias, aí tem a experiência dele. Você tem que observar o currículo dele, o que ele já viveu, o que ele já teve na história dele e o porquê que ele veio para o Criciúma. Ele não veio para ser banco, ele veio para ser titular. Se eu tenho um jogador que foi contratado para ser titular, fez a pré-temporada todinha com Fortaleza, chegou, já está treinando um mês no Criciúma, inclusive treinando com o elenco e entendendo muito bem os movimentos. Né? O Maia ficou afastado mais de 30 dias, entende? Poderia ponderar pelo Eric, mas aí eu fui pela experiência. E aí eu usei o Tobias pela experiência dele, pela qualidade que a gente sabe que ele pode entregar. E o dia a dia do treinamento está provando isso. Então acompanhe o dia do treinamento que você vai entender o porquê. Tencati, parabéns pela classificação. Queria que você falasse da desatenção. Mais uma vez, o Criciúma muito bem, superior, como foi na ida. Dá um apagãozinho, toma um gol. E queria que você comentasse um pouco da situação do Barreto, que pareceu muito cansado no final. Olha, o cansaço é normal, né? Ele teve que exercer uma pressão muito forte assim, de jogar e marcar o Barreto, ele e o Meritão, né? Porque queira ou não assim, quando você tira o quadrado do meio campo, né? Então, quando está Marquinhos, Felipe, Barreto e Meritão, que já foi feito isso, ou uma outra formação que seja um quadrado, 4 homens de meio campo, então você tem jogadores a mais para preencher espaço. Né? Então, quando não tem, os 3 homens de meio campo ali, eles têm que se deslocar muito. Né? E Barreto e Meritão, mesma coisa pelos corredores para proteger os laterais, o gatilho de sair para pressionar. Então, os 2 volantes, ele percorrem mais espaço, tem que correr mais. Então, é uma coisa natural, por isso que teve um momento ali, a nossa ideia era perguntar, inclusive, isso, se quem estava melhor, Barreto ou Meritão, até o Meritão acusou um cansaço, panturrilha, e por isso que aí seguramos o Barreto. Poderia daqui a pouco ter colocado o Eliedson, mas também nos treinamentos o Barreto bateu os pênaltis muito bem. Entende? Então aí ainda faltou 2 substituições, mas aí eu já tinha um número chave de jogadores para pênaltis. Se daqui a pouco eu começo a trocar muito, aí eu ia ficar sem referência para pênaltis. Então também adotamos esse planejamento de não fazer e segurar alguns jogadores por essa questão. Tá? Então essa foi a ideia nossa. E a desatenção na verdade ali mérito do adversário. Mas não há dúvida, o primeiro pau. Então, quando o jogador desloca, você vai ver, faltou uma corrida de um jogador nosso para estar junto. E aí o cara casca lá no primeiro pau. E quando essa bola entra, aí é só rezar. Não tem o que fazer. Foi o que aconteceu. Então, vamos trabalhar para que não aconteça, vamos corrigir. Mas lembrando, eu sei que vão falar da bola parada. O Criciúma não toma gol de bola parada, fora o jogo da ida e da volta dessa semifinal, desde o jogo contra o Concórdia. Nós tomamos de cruzamento, mas bola parada não. Então, agora que tomamos 2 gols de bola parada. Então, só para todo mundo não criar um monstrinho aí. Tencati, o momento do jogo ali no primeiro tempo, no segundo tempo, você chamou o Jonathan. Ele chegou até a tirar o colete. Depois ele botou o colete. Eu vi você conversando ali com o Alessio, né? O Alessio, trocando ideias, aí ele tirou o colete e colocou o colete novamente. O que mudou de repente? O que mudou? Tu viu ali que o Jonathan acabou não indo para o jogo naquele momento? E outra coisa, eu gostaria que você comentasse também da final contra o Brusque, né? Claro. Repete a final do ano passado, só que inverte, né? O Brusque ano passado decidiu em casa, esse ano o Criciúma decide em casa. Um comentário também sobre o adversário da final. Primeiro sobre o Jonathan, por gentileza. Eu até sorri aqui por causa dessa situação, porque você só pode ficar 6 aquecendo. Né? Inclusive, a gente teve uma reunião essa semana, na sexta-feira, todos os treinadores da Série A e os capitães, junto com os membros da comissão de arbitragem, né, online, e a CBF, ali os responsáveis da parte de elaboração de tabela e de tudo. E um dos pontos que eu coloquei era isso, porque eram 11 suplentes para aquecer na época, e eles mudaram, né, e só proibiram, só 6 agora. Então, nessas trocas, quando a gente toma uma opção assim, eu preciso mudar uma característica, você tem que tirar um cara daqui, como o Eduardo não estava aquecendo, então nós mandamos o Eduardo para lá para aquecer, para entrar na sequência, e tinha que tirar um de lá. E aí a fala era para o Jonathan vir para o banco, porque não tinha perspectiva de colocar o Jonathan no jogo. E ele entendeu que ele ia entrar no jogo. E aí ele ficou ali, ele veio para o Alessio, e o Alessio falou, não, é para você sentar aqui e esperar que era para o Eduardo aquecer. Então foi isso que ocorreu. E do Brusque, a gente sabe assim, time experiente,
tem uma ótima qualidade, o treinador mais de uma temporada, teve um acesso, tem um DNA como o Criciúma tem, de vários jogadores ali que têm identidade com o clube, né, já estão há uma temporada, tem jogador que já está há 4 temporadas no Brusque, né, o Portigual é 1. Então a gente sabe dessa capacidade do jogador, a identidade do jogador com o clube, o entrosamento, o treinador tem um time na mão, é um time que não começou o estadual bem, mas recuperou e chegou e teve reta final de chegada, e experiente, né? Nós mesmos aqui em casa sofremos com ele, né? Fizemos 1-0 e tivemos um sofrimento a mais, apesar de uma arbitragem aquele dia confusa, mas sofremos. Então temos que reconhecer a grande qualidade, né, do trabalho da comissão técnica, do treinador, como também dos seus jogadores. Então 2 jogos de uma grandeza muito grande. E espero que o Criciúma esteja inspirado nesses 2 jogos. Eu tenho, Cati, ainda não há uma definição, provavelmente na Arena Joinville, mas o Brusque até nos bastidores procurando levar esse jogo para Itajaí. Tens uma preferência de local? Não, eu vejo que, assim, quem já enfrentou o Brusque lá no Balmer já várias vezes, então a gente sabe que não é fácil. Na casa deles lá era mais difícil ainda. Então acho que independente se for lá em Itajaí, se for em Joinville, né, ou aqui em Florianópolis, dependendo do que ocorrer, a gente tem que estar preparado, né? A gente já passou nesses dias aí fora, jogando fora, em várias situações de campo. Então acredito que a equipe tem que estar focada. Então não vou ter preferência não. Acho que onde cair vamos ter que jogar e focar e fazer o nosso melhor. A gente percebeu hoje uma disputa paralela entre tu e o Eduardo Souza, né? Veio o segundo tempo, ele coloca um zagueiro, linha de 5, depois tu bota o Adrianinho, enfim. Como é que essa disputa, como é que tu viu essa tua disputa com o outro treinador hoje? Não, é boa, é boa. O Eduardo, ele tem uma escola boa, né? Então o Eduardo, ele foi auxiliar muito tempo e de bons treinadores, né? Passou a ser treinador no Atlético Goianiense, né? Ficou muito tempo no Atlético Goianiense e dirigiu o Atlético Goianiense na Série A, Série B, estadual. Então ele vem de uma escola muito boa, né? E tem entendimento do jogo. A gente se conhece, inclusive ele é da região de Londrina, né? E a gente já tem esse conhecimento com ele, eu, Alessio, então sabemos das qualidades dele, e ele sabe um pouco da forma que a gente trabalha, né? Então até a gente conversou lá e aqui, né? E até ele brincou no final lá, falou, vai com calma lá, eu falei, tá bom, você quer estar escondendo o jogo, né? Então, mas a gente sabe que ele é um treinador extremamente tático, então todas as possibilidades que a gente, eu acredito que ele não esperava que eu saísse com 3 atacantes, ele não esperava, ele imaginava assim, ele fez o campeonato todo de uma forma, né? E agora acredito que não, ele pode até fazer 3 atacantes no transcorrer do jogo, mas não no início. Então isso surpreendeu, que até o Alessio mesmo viu, ele ali, quando toma o primeiro gol, chamou o auxiliar dele, e eles começaram a debater bastante, porque ele fazia assim, muito movimento em cima da defesa, dos 2 zagueiros deles, e que estavam perdidos, né, em quem marcar. Então a gente gerou um problema, mas é um jogo do gato e rato, né? Então, e é o que a gente vai ter no Brasileiro da Série A, né? E aí é eu que vou ter que ser o gato e o rato, né? Sim, Cátia, essa questão de 3 atacantes, muita gente questiona às vezes, né, que acha perigoso, Claro, mas hoje a gente claro. viu que o Criciúma partiu para cima. A gente pode ver 3 atacantes, talvez até no jogo de ida contra o Brusque? Olha, é possível. A gente tem que entender a maneira que o Brusque está jogando, os últimos jogos. Eu sei que o Brusque mudou, e isso atribui o momento que o Brusque está vivendo a uma mudança que o treinador fez, né, bem no momento crucial ali, ele mudou uma forma de jogar, ele tem já um modelo diferente, um sistema diferente, ele vinha lá no início com um sistema, as coisas não andaram, e a gente percebeu que ele teve essa mudança, e nessa mudança impactou nos resultados da equipe. Então, aí agora a gente tem que entender da maneira que ele está jogando, se daqui a pouco cabe ou não. Então, a gente vai avaliar para os 2 jogos o que for melhor. Cati, mais uma vez, o Criciúma está na final, os números estão postos, a campanha está aí e fala muito. Quero saber qual é a tua avaliação e da comissão técnica sobre o desempenho do time ao longo do Catarinense e em 2024. Olha, primeiro eu tenho que ficar grato a Deus até por ter nos trazido aqui. Havia o momento profissional que eu, Alessio, todos os profissionais que estão envolvidos aqui hoje, comissão técnica, staff, jogadores estamos vivendo. É um momento ímpar, especial. Eu não vejo, fora o Palmeiras aí, dos 3 treinadores mais longevos, não vejo nem o Fortaleza entregando o que a gente está entregando às vezes, nos resultados subsequentes.
né? Então pode até vir a entregar, mas está sofrendo também mais. Então eu fico feliz de estar fazendo parte desse processo, agradecer a confiança de todos, o carinho que o torcedor tem, o compromisso com a gente. É óbvio que nem tudo aquilo que a gente define às vezes vai dar certo, né, porque o jogo exige muito, né, mas ainda a gente tem um plano, ainda a gente sempre tem um plano diferente, uma cartinha na manga ali. Hoje não era o Cláudio Coelho que saiu da cartola, né, mas a gente tem conseguido achar algumas alternativas. Então me sinto feliz, mas não é um papel só do Tencate, de toda a comissão, de um debate interno ferrenho que a gente tem diariamente e com os jogadores da mesma forma. Até os jogadores se envolvem nisso, a gente dá liberdade para os jogadores conversar, para eles terem um entendimento do que está acontecendo. Então acho que tudo que está acontecendo hoje no Criciúma é em virtude dessa parceria que comissão e jogadores a gente tem. Então eu fico feliz, falei até para o Éder ali, falei, olha, você está vivendo um momento de coroação, né, porque você saiu muito jovem daqui, não jogou no Criciúma, e eu falei ali do lado, o Alisson estava do meu lado, falei, Alisson, o cara vai fazer o gol agora e vai sobrar para quem terminar o jogo, para nós. E será para quem? Falei, vai cair no pé do Éder. O Gustavo já pegou, mas vai cair no pé do Éder para terminar o jogo para nós. Então é um abençoado, então a gente se sente abençoado que a gente está vivendo aqui, então em um momento especial, e mais uma meta cumprida, graças a Deus. Tencate, se talvez o Barreto não passa por um bom momento físico, eu queria que você falasse da evolução do Claudinho, né, que tem sido polivalente teu aí, tem jogado bem e fisicamente mostra uma evolução, né? Na verdade, assim, o Barreto ele está passando por esse momento, mas em virtude da lesão que ele teve lá atrás, né? Inclusive ainda ele faz tratamento ainda no pé, ainda tem um tão incômodo ali. O ideal é assim, tem jogador que o ideal é zerar, para que ele recupere 100%. Então, a gente sabe que ele tem dado o melhor dele, a gente está contente por isso, assumiu uma responsabilidade no jogo passado, assumiu hoje de novo, fez um primeiro tempo, na minha opinião, espetacular, né? E aí depois é normal o cansaço entre ele e o próprio Emeritão ao mesmo tempo. E o Claudinho é um processo que é o que eu digo para o torcedor. Quem é que tem responsabilidade de entregar coisas grandes? São jogadores cascudos, são os de nomes que vieram. Os meninos que são da base, é um trabalho a longo prazo. Claudinho, em 2022, como que era visto aqui no clube? Pô, criticado, porque é substituído, porque não aguenta um jogo de 90 minutos, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Então, o jogador de videogame, não sei o que tem, não sei o que tem. Calma. Claudinho, fomos trabalhando Claudinho. 2023, o ano passado, como que já foi o Claudinho? Já uma sumidade, regular. Como o Claudinho está agora? Não tenha dúvida que é um dos principais jogadores nossos, não só na lateral como na frente, e nós estamos muito felizes. Por isso que eu peço para o torcedor, tenha paciência com os nossos jogadores, como foi com o Eduardo ali. Eu sei que teve um grupo ali que não apoiou a substituição, mas é um jogadores da base, né? E já aconteceu do Claudinho tomar vaia aqui também. E o momento que o Claudinho vive é mérito dele, porque nos escutou, né? E também, não só mérito da comissão, os jogadores mais experientes, eles trazem uma coisa bacana para o clube. Por isso que eu sempre falo, e isso que a gente sempre se preocupa quando a gente contrata, eu, Alex, e eu sempre falo isso para o presidente, não é só característica e qualidade, você tem que trazer homens para cá, profissionais de verdade. Então, quando você vai num pós-treino na academia, você vê lá Éder treinando, você vê Marcelo Hermes, daqui a pouco é Felipe Matheus, daqui a pouco é Rodrigo, até chamam o Rodrigo de Bambam, né, porque está fortinho, né, os braços dele. Aí é Ângel, é Trauco, é o Candelo, você está entendendo? Então, são vários, e os meninos começam a ver isso, é o espelho. E aí começa a ter a leitura de como é importante o lado profissional. Se o jogador hoje não for profissional, e o Claudinho entendeu isso. Então, tudo que o Claudinho está vivendo, mérito dele também, porque amadureceu, né, e o que está acontecendo na vida dele, a gente fica muito contente por ter ajudado ele. Certo, senhores e senhorita?